Ô, rapaz, rapaga. E Bitcoin renovou máximas históricas e aí começou a cair. Algumas coisas aconteceram desde a nossa última live de domingo, né? Isso que passou basicamente 2 dias de lá pra cá, né? E eu gostaria de comentar algumas coisas com vocês, né? Sobre o que aconteceu, o que pode vir a acontecer, como a gente pode se preparar, né? Até onde o preço pode corrigir e, cara, talvez o principal e uma coisa que pouca gente comenta, né? Como proceder, já que não tem como a gente acertar o topo exato, mas como a gente proceder em momentos de que obviamente não tem como a gente, assim como não tem como a gente adivinhar o fundo de uma tendência, né, quando estamos em correção, para você saber exatamente o momento de comprar, também não tem como a gente adivinhar o topo de uma tendência de alta quando a gente está tentando aproveitar o máximo de uma bull run. Como a gente cria estratégias de venda, assim como a gente deve fazer para criar estratégias de compra. A gente vai ver tudo isso muito mais claro depois da vinheta, então vai! Antes de qualquer coisa, pedindo por favor para você dar o like nesse vídeo. Se não der o like, se inscreve no canal se está inscrito e verifique se nas notificações caso você não tenha verificado ainda. Outra coisa, cogite fazer parte do nosso grupo free. Link está aqui embaixo na descrição. Tem também o grupo VIP, link... o grupo VIP, para você fazer parte, você tem que entrar primeiro no grupo free, chamar a gente, chamar eu e o Neto, ou o Neto ou o Neto, né? Por mais que isso não exista na língua portuguesa, esse eu, né? Mas entre lá, procure por mim ou pelo Neto, e aí você conversa com a gente, e aí a gente coloca você no grupo VIP, beleza? Pelo preço de R$30 por mês. No grupo free, como o próprio nome diz, é tudo gratuito e você não paga um centavo furado por isso. Nós compartilhamos notícias do criptomercado com vocês, totalmente gratuito. O grupo VIP, por outro lado, a gente compartilha sinais nos quais a chance de acerto é normalmente gigantesca e aí você tem entradas, alvos e stop. Inclusive, Bitcoin a gente passou e acredito que já estamos no terceiro ou até mesmo quarto alvo. Pegamos também alvos em Ethereum, se eu não me engano, eu passei até em XRP e pegamos alvos também. Beleza? Então, galera tá com o bolso cheio, contanto que a galera saiba aproveitar. Beleza? Nós estamos com sinais automatizados, tínhamos, mas só diminuir um pouco o ganho aqui, que senão vai estourar o áudio. Tínhamos, mas a automatizadora de sinais, ela do nada rompeu, né? Sacanagem. A gente tinha basicamente uma parceria desde 2021 que do nada romperam, né? Sacanagem, mas tudo bem. Faz parte do game, a gente não vai ficar reclamando. Patience, né? Patience. Galera, conversar um pouco com vocês aqui, tá? Um pouquinho tete a tete no zóio, beleza? Então é o seguinte, Bitcoin. Da mesma forma, cara, que não tinha como a gente prever que exatamente ele assim acertar no símbolo do cobre no mosquito, isso daí eu não tô falando de trade, tá? Agora eu tô falando com vocês justamente de compra para longo prazo, comprar para segurar o máximo possível, tá? Por exemplo, desde essa última correção, vou até pegar aqui para ver se não falo besteira. Deixa eu puxar aqui no gráfico. Vou pegar um outro gráfico aqui que eu tô no Trading Light. O Trading Light ele não vai atualizar tão rápido, ele é meio lento para atualizar. Vou pegar pelo Trading View mesmo. Gráfico diário do Trading View. Eu não estou compartilhando a tela com vocês. Ó, a gente chegou a bater em agosto, quando começou a alta mesmo, 5 de agosto de 2024. Não tinha como adivinhar que a alta ia começar 5 de agosto de 2024. Daí, óbvio, a não ser que eu tenha vindo do futuro, tipo quem assistiu De Volta para o Futuro 2. Sabe porque eles pegam uma máquina do tempo e aí
Através de uma máquina do tempo, eles vêm e voltam no passado e começam a fazer apostas em jogos esportivos e ganhar uma grana com isso, tá? Claro que isso é uma ficção, porque na vida real a parada seria algo mais ou menos semelhante, que também é uma ficção, mas seria mais ou menos semelhante com o que acontece em Vingadores Ultimato, por exemplo, tá? Mas enfim, deixamos cinema pra lá. Eu digo com relação à viagem no tempo e tudo mais. Você criaria uma nova linha do tempo e blá blá blá. Não vamos falar também de física quântica e whatever, tá? Enfim. Veja, não tem como a gente adivinhar que o mercado, exatamente dia 5 de agosto, iria bater na faixa de $49.300, tá? É impossível adivinhar isso aí. Assim como não tem como adivinhar que lá para o dia 12 de março, acredito eu, 12 ou 13 de março de 2020, o mercado, até por conta do Corona Day, né, do famigerado Corona Day, ele iria bater exatamente $3.800, $3.700 ou coisa do tipo, para você comprar ali. Impossível, tá? Então, como que a gente faz? Olha, a gente vai vendo pequenas correções, fazendo pequenas compras, acompanha com relação à análise de sentimento, vê o CVD está corrigindo muito, a gente vai fazendo pequenas compras todos os dias. Essas compras se chamam DCA, ou você fez compra todos os dias, ou você fez compra todas as semanas, ou todos os meses, enfim, você divide da forma que for mais pertinente para você, beleza? É assim que a gente faz quando quer fazer essas compras parceladas, no caso o famoso DCA, que é o Dollar Cost Average. Como assim? Você faz uma média de custo pelo dólar. Então, você compra um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, ou um pouco hoje, um pouco daqui uma semana, um pouco depois da outra semana, um pouco esse mês, um pouco outro mês. Enfim, você faz uma média aí pautada pelo dólar, tá bom? Isso no Bitcoin, Ethereum, XRP, enfim, qualquer ativo até. Não precisa ser necessariamente um criptoativo. Pode ser uma ação da bolsa, enfim, qualquer coisa que você, qualquer ativo que você quiser fazer esse tipo de operação. Beleza? Isso para compra. E para venda? Para venda você pode fazer também a mesma coisa, a mesmíssima coisa, tá? Então, a partir do momento que o preço subir muito, e aí você começa a pautar pela euforia mercadológica, porque se você começa a comprar no medo, você é aquela máxima, né? Compre ao som de canhões e venda ao som de violinos, né? Então, assim, se você comprou no pânico, você vai começar a vender na euforia, né? Basicamente isso. Então, assim, se você vê que o mercado está na euforia, vai começar a vender também aos poucos, e é claro que você vai saindo com um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, um pouco hoje, um pouco semana que vem, um pouco. E por aí vai. Um pouco hoje, um pouco mês que vem e whatever, tá? É assim que você vai operando. Cara, veja. Eu faço assim para vender? Particularmente não. Tá? Particularmente não. Por quê? Porque através de Fibonacci eu defino alvos que o preço pode vir buscar. Tá? Eu prefiro fazer dessa forma, trabalhar com os alvos. Por quê? Porque a análise de sentimento, às vezes, ela pode ser meio traiçoeira. Para compra, nem tanto. Tá? Porque é mais fácil você realmente prever um fundo, creio eu, pela análise de sentimento, do que prever um topo. Questão de opinião, tá? Você pode pensar diferente. Eu gosto de trabalhar com o quê? Com análise de sentimento para prever assim, é meio forte essa palavra, mas para tentar acertar um fundo e análise técnica mesmo, né? Fibonacci para tentar acertar um alvo, por assim dizer, tá bom? Então, assim, minha estratégia de venda, tá? O que eu tenho feito, eu vejo o mercado subindo, tá? E a partir do momento que ele pega um alvo de Fibonacci meu, de topo, tá? Eu vendo uma parte do meu capital. Eu vou vender o capital todo? Não, porque Fibonacci me dá vários alvos.
A partir do momento que ele bateu um primeiro alvo, eu saio com uma parte. Bateu 120 mil dólares, eu saí com um terço do meu patrimônio total de Bitcoin, total mesmo, tá? Então, patrimônio que eu tenho lá desde que eu voltei a comprar, fazer DCA, eu voltei a fazer DCA não em 40 mil, nem em 50, a partir de 60, 70. Então é coisa que eu vim acumulando de lá, tá? Então eu saí com um terço desse capital quando ele bateu 120 mil, né? Algum percentual desse um terço que eu vendi, eu tive 100% de retorno, basicamente. Basicamente, né? Então, o que acontece? Saí no 120 mil, né? Porque bateu nesse 120 mil, eu tinha alvo para 120 mil, falei para vocês, era meu primeiro alvo, encerrei posições, uma boa parte das posições ali, tá? O que acontece? Porque eu não saí com tudo, porque eu ainda acredito que a gente pode bater 130 mil, tá? E quando bater 130 mil, o que eu vou fazer? Vou sair com outro terço do capital. Mas por que eu não vou sair com tudo? Porque eu já vim aqui no canal falar que eu ainda acredito que a gente pode bater aonde mais? 150 mil. Já falei, para mim, o topo desse movimento pode ser 150 mil. Então o que eu vou fazer? Vou carregar outro terço do meu patrimônio até esses 150 mil. Tá? Ah, e se ele não bater 150 mil? Cara, até 130 mil eu acho muito difícil ele não bater. Muito difícil, muito difícil. Tá? 150 eu já fico meio assim, meio receoso. E se não bater 150? Se não bater 150, é um terço que eu tô arriscando e tudo bem. Mesmo que não bata 150 e caia para 50, patience, tá bom? Patience. Tá, eu lucrei com os outros 2 terços e tá tudo certo. Eu assumo o prejuízo com esse 1 terço e boa, tá bom? Então é assim que eu organizo as minhas estratégias de venda, beleza? E é isso que eu gostaria de discutir, essa parte mais técnica, por assim, com vocês, tá? Para mim, até a parte principal do vídeo de hoje, até, que eu gostaria de discutir, já tem até um tempo com vocês, tá? Aliás, eu gostaria de gravar o vídeo, ia gravar ontem, mas estava com sono, fui dormir, gravei hoje, tá? Para mim é até mais importante do que fazer análise gráfica ou coisa do tipo, tá? Por quê? Porque eu vejo, cara, que o mercado já tá dando sinais de venda. Tanto que ele bateu 120 mil e começou a fazer correções. Bateu 120 mil. Eu até falei com a patroa, falei, cara, eu acabei de vender 120 mil, será que fiz bom negócio? Falei com ela. Vendi um terço, né? Poxa, mas por quê? Você não achou que fosse subir mais? Eu achei. Deveria ter segurado. Eu falei, sim, mas aí eu tenho uma estratégia. Eu tenho que ser fiel a essa estratégia. E de fato, ele subiu para 123 mil, podia ter lucrado mais, obviamente, mas agora ele corrigiu, né? E olha só, de repente esse um terço que eu vendi, que era para longo prazo, eu posso de repente até fazer day trade, né? Eu posso também mudar a estratégia, né? A estratégia que é para longo prazo eu posso usar agora para day trade, já que eu reavi esse dinheiro, sem problema algum, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? A gente tem que ter uma estratégia para comprar e tem também que ter uma estratégia para vender, tá? Você pode usar análise de sentimento para fazer suas vendas. Eu uso para fazer compras. Vendas eu já prefiro, já confio um pouquinho mais na análise técnica para isso, para vendas. E é isso. Sejam fiéis às suas estratégias e tenham uma estratégia, tanto de compra quanto de venda, tá? Então é basicamente isso. Ademais, eu vou comentar bem rapidamente sobre a questão macroeconômica e a gente vai ver também, de certa forma, bem rapidamente questão gráfica, porque não atualizou tanto assim. Vocês vão ver, não atualizou tanto assim. O preço está fazendo mais ou menos o que a gente comentou, tá? Na live aí do último domingo, que se não assistiu, eu recomendo que assista, porque muita coisa que eu comentei ali está acontecendo. Muita coisa, beleza? Mas é isso, galera. Tenha suas estratégias e siga piamente as estratégias, beleza?
Se você estava de fora, eu falei, se você estava de fora e estava querendo entrar, porque queria entrar, talvez agora seja a hora. Olha só, talvez agora seja a hora. Então, Daniel queria entrar. Não quero nem saber se está acima de 100 mil. Eu quero porque quero comprar Bitcoin. Falei, cuidado, comprar agora é burrice. Isso eu falei no domingo. Tem que esperar uma correção. Talvez essa correção tenha vindo. E a gente vai ver agora. Então vamos lá. Primeiramente, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a macroeconomia, rapidão. Então vamos que vamos. Macroeconomia, pessoal. Hoje a gente teve simplesmente o indicador mais importante da semana, que é o CPI, que veio pouca coisa abaixo no mensal, tá, do que era esperado, mas ainda assim o dobro do mês passado. Para mim isso não é bom. Tanto que o mercado tradicional reagiu pessimamente a isso. E se você pegar o cumulativo o anual, ele veio consideravelmente acima até do que era projetado, né? Ele ficou no acumulativo 2,7%. Ou seja, estamos 0,7% acima do objetivo do Fed, que era 2%. Estamos aí nos aproximando, estamos basicamente 35% acima do objetivo do Fed, né, que era jogar a inflação dos Estados Unidos a 2%, e agora está 2,7%, ou seja, cada vez mais a gente vê aí esse corte em taxa de juros se distanciando, né? Por mais que não tenha afetado nada, as apostas nos cortes em taxa de juros continuaram as mesmas, né? O pessoal continua ainda acreditando que vai ter um corte de taxa de juros em 2025, e eu particularmente também continuo acreditando, mas você vê que a situação vai pegando cada vez mais pesado. O Jeremy Powell, cada vez mais a cadeira dele, a posição dele no Fed vai se tornando insustentável, e aí a gente fica meio que complicado, bem complicado. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Cedo ainda para dizer. Enfim, é ruim, tá? Isso daqui foi ruim, sim. Tá? Para mim, não vejo vantagem disso daqui no CPI, não, tá? Amanhã tem PPI, é um índice importante, porém nem chega aos pés do CPI. Esse aqui é o índice de preços ao produtor, que se vem acima do esperado. É claro que isso daqui é repassado ao consumidor final, óbvio, não tem nem o que falar, né? Com certeza é repassado. Deixa eu só... Pronto. Opa. Pronto. Isso é repassado ao consumidor final, obviamente. Não tem nem dúvida quanto a isso. Dá um ganho aqui na interface de áudio. Pera aí. Eita, será que tá dando chiado? Aqui no fone tá dando chiado. Espero que para vocês não. E depois na quinta a gente tem os índices básicos, né, que não tem mais influenciado tanto. Esse índice da atividade industrial do Fed da Filadélfia também não tem influenciado tanto, antes influenciava mais, tá? Vamos ver o gráfico agora, que é o que interessa para vocês. A gente não conseguiu romper a triple M de 610 períodos no S&P 500. E cara, o que é terrível aqui, tá? Ó, a gente bateu, né, 200 períodos, que eu falei que a gente estava fazendo isso, e depois subiu para tentar romper a triple M de 610 períodos, que eu falei que ele ia fazer isso muito provavelmente. Porém, no que saiu essa informação do CPI que veio acima do esperado, o mercado simplesmente derreteu. Então, cara, o mercado tradicional reagiu muito, muito mal a esta inflação que veio acima do esperado, tá? Derreteu. O mercado tradicional derreteu. O Bitcoin vai acompanhar o mercado tradicional? Cedo para dizer ainda. Muito cedo para dizer. Tá? Vamos aguardar, mas o mercado tradicional em si, ele simplesmente derreteu. Derreteu, ponto final. Tá? Vamos ver como é que vai ser aí os próximos dias, tá? Eu não gosto de ficar tanto correlacionando, tá? É claro que por mais que o Bitcoin tenha, claro, uma correlação com o S&P, ele também tem uma vida própria. E eu prefiro observar essa vida própria, porém sempre ficar de olho no S&P, tanto que todo dia a gente faz essa comparação aqui, tá? Mas vamos ver o que o gráfico do Bitcoin por si só nos fala,
tá? Então aqui ele já pegou todos os alvos, já foi até o 2.6, mega esticado, era normal que fizesse essa correção que eu falava com vocês, tá? Aqui as divergências que eu anotei com vocês, divergências bearishes, já correram e até ele fez essa correção que a gente esperava, a correção veio, enfim, tá? E era normal uma correção para que depois o preço viesse a subir mais, eu continuo acreditando nisso, tá? A única coisa que eu vou reajustar aqui Fibonacci, por quê? Porque a gente subiu um pouco mais. E como a gente subiu um pouco mais, eu preciso rever as retrações. E as retrações vieram para cá. Beleza? Então tá aqui. 0.5 de retração de Fibo tá lá em 115.400. 0.6, 113.600. Beleza? Então é isso aí. Há uma probabilidade sim do preço vir buscar 115.300, 113.600 agora que eu refiz aí essa correção. Apesar... Não, vamos manter assim. Teve volume, eu vou manter assim, tá? Eu ia dar uma desconsiderar a sombra, mas não vou não, tá? Bom, duas coisas que eu gostaria de definir aqui, tá? Primeiramente, a gente está fazendo um padrão que normalmente é um padrão de reversão. Que é isso aqui, padrão diamante. Um padrão diamante normalmente reverte uma tendência, tá? Então, corrigimos, diamante geralmente joga para cima, tá? Para que isso daqui venha para cima, e rompa de fato, ele precisaria romper o 0.6 no mínimo, tá? E, de fato, romper o 0.6, ele vai ficar acima da Triplement de 610 períodos. Então, o mercado precisaria fazer um rompimento desse tipo aqui. Quem sabe uma correção, e aí sim, voltar a subir para a gente acreditar na retomada de alta do Bitcoin, tá? Algo desse tipo. Enquanto ele não fizer isso, a tendência é que ele continue corrigindo, tá? Se ele tocar 115.300 a 113.600, para mim é compra obrigatória, ponto final, tá? Então, ponto. Um bom momento de compra, sem dúvida alguma, no Bitcoin seria, tá? Isso é fato. Seria aqui. Ó. Compra aqui. Alvo. Lá para 130 mil. 13% de gain. O stop jogaria onde? Abaixo aqui do 107. Tá? Quase 2 para 1. Ótimo. Ótima razão risco-retorno. Então tá aí, ó. Bateu 115 mil, para mim é compra obrigatória, tá? Joga stop em 107 mil, aproximadamente, 106 mil. Com alvo em 130, assume 7% de loss, 8% de loss, para pegar seus 13%. Uma razão risco-retorno razoável, bem razoável, para mim vale a pena, tá bom? É uma boa razão risco-retorno. Coloco o stop abaixo de fundos que ele fez no gráfico anteriormente, né? Fundos importantes, tá bom? Então podemos realmente brincar dessa forma aqui, tá? E isso pela análise gráfica, a gente vai ver se o sentimento também indica isso daqui, que é muito importante. Como eu já disse, é muito importante sentimento para realizar compras, tá? Eu não sei se o sentimento seria muito importante para fazer vendas no momento. Eu prefiro não usar, tá bom? Vai de cada um. Beleza? Então tá aí. Gráfico diário do Bitcoin. Também tem lá sua importância, ó. Tava vendo aqui, a alta começou em 5 de agosto e foi subindo, subindo e não parou mais, tá? E aparentemente não vai parar tão já.
Cara, como eu disse pra vocês, eu levava em conta este topo que ele fez aqui, tá? Até este fundo, tá? Com base nisso, eu tracei uma retração de Fibo, uma expansão de Fibo, desculpa. Esta expansão com base nesta retração, tá? Esta expansão com base nesta retração. E aí eu defini, não necessariamente 120 mil, mas os 122 mil dólares como meu primeiro alvo para ser um pouco menos otimista, digamos assim. Né? É bom a gente sempre olhar o copo um pouquinho menos cheio do que ele parece ser. Colocar o primeiro alvo em 120 mil. Bateu 120 mil, sai com um pouquinho da grana, tá bom? 1/3 do meu capital. E aí, cara? Agora eu quero nem saber. Para mim o próximo alvo não é 1.4, tá? Não vou considerar esse 1.4 não. Eu vou considerar o quê? 134 mil, que é 1.6. Só que eu vou jogar um pouquinho mais para baixo. Eu vou botar lá em 130 mil. Um poucão mais para baixo, né? Mas vou classificar 130 mil porque é uma resistência psicológica. É um número redondo. O pessoal leva isso a sério. 130 mil, saio com outro terço no meu capital, tá? Depois disso eu fico tradando, né? E vou até o 2.0 aqui de expansão de Fibo, que tem 149 mil, que vai lá para 150. Aí eu brinco com esse outro 1/3 do meu capital. É assim que eu vou fazer, é assim que eu pretendo realizar as minhas saídas parciais do mercado. Beleza? O mercado, por sinal, que no gráfico diário deixou um padrão candlestick. Isso anteontem, né? Chamado Shooting Star, estrela cadente. Que basicamente forma uma order block nesta região. Então, caso você não queira ficar esperando muito para comprar, e de certa forma não queira arriscar tanto, seria interessante, de bom tom, você comprar então, tipo assim, acima de 123.500 dólares. Por quê? Porque aqui a gente tem uma região pesada, uma região de vendas em massa, que caso o mercado consiga superar essa região, repito, uma região de order block, uma região na qual teve muita briga entre touros e os ursos venceram aqui, tá? Seria um campo de batalha, né? Na qual, se o mercado superar aqui, significa que os touros venceram os ursos e talvez você consiga ir junto com a manada, né? E surfar um pouco essa alta, tá bom? Então, não sei, de repente você consegue operar um rompimento interessante de topo. Talvez. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Não há certeza em análise gráfica, análise técnica, nem análise de sentimento. Que isso fique bem claro para você, pelo amor de Deus. Tá bom? Então é isso. Mas as chances com certeza são bem maiores de você se dar bem comprando acima disso do que você comprar aqui aleatoriamente. Tá? No momento, só para atualizar aqui, tá? Para um prazo maior, tá? Prazo maior. Caso o mercado resolva fazer uma correção maior, eu vou atualizar aqui as Fibo da vida. Nós vemos que uma correção para um prazo maior, que seria de bom tom, seria em torno de 98.800 até 93 mil dólares. Beleza? Aqui é uma região que seria interessante o mercado vir, tá? Acho que a evento é aqui muito difícil. Muito. Eu acho que se o mercado perder 112 mil é um exagero, cara. Na boa. 112 mil é exagero. Todas as médias móveis estão alinhadas aqui, então... se ele perder 108 mil é exagero. Mas enfim, tá aí. Sentimento. Enfim, sentimento, que é muito importante pra gente analisar tudo isso. Vamos ver, ó. Price action corrigiu.
Corrigiu legal, tá? Funding rate tá alto. Então, muito cuidado com isso, porque pode ser que tenhamos um derretimento no mercado justamente para forçar as exchanges a baixarem o preço de taxa de long em Bitcoin, tá? Sem liquidações no momento, esta correção foi para liquidar, acabou, né, liquidando mais posições de short do que long, né? Então a tendência é que o mercado venha na contramão, ou seja, ele continue subindo, né? O Open Interest, à medida que o mercado foi corrigindo, o Open Interest também corrigiu. O que isso significa? Significa que não houve interesse de instituições, ou seja, não tiveram baleias que venderam. O que são baleias? São instituições, são grandes players, são traders com grande potencial, são pessoas com muito dinheiro que compram e vendem Bitcoin, que apostam no Bitcoin. Não houve, então, grandes jogadores, grandes apostadores em Bitcoin operando esta baixa, ou seja, não há procura por venda em Bitcoin. O Bitcoin corrigiu e não houve interesse dos grandes apostadores, dos George Soros da vida, não demonstraram interesse em vender Bitcoin nesta queda do Bitcoin. Se não houve interesse desses caras, por que eu vou ter interesse em vender Bitcoin? Né? E quando digo vender, não é simplesmente fazer o que eu fiz. Pegar, vender, pegar meu lucro. Não é isso aí. Vender é operar contra o movimento. É fazer venda descoberta, é apostar na queda do Bitcoin. Eu não apostei na queda do Bitcoin, eu realizei lucro. É diferente. É diferente realizar lucro de apostar na queda, tá? Então, assim, eu realizei lucro, troquei meu capital, dolarizei parte do meu capital e dependendo de onde ele cair aqui, eu falo, poxa, dependendo do caso, eu até faço uma compra, recompro um pouco mais embaixo, né? Pode acontecer. Pode acontecer. É diferente de você apostar na venda, fazer venda descoberta, operações de short e por aí vai, tá? Então, assim, o Open Interest nem de longe está acreditando que o Bitcoin vai cair, o que é um ponto extremamente positivo para que o Bitcoin volte a subir, né? Não bastasse isso, nós temos o quê? O Long Short Rate, o que é esse indicador de sardinhas, ou seja, são os pequenos investidores subindo cada vez mais a favor de short, ou seja, tem cada vez mais sardinhas, cada vez mais pequenos investidores acreditando que o Bitcoin vai cair e fazendo o quê? Vendendo o Bitcoin, apostando que o Bitcoin vai cair. Quando temos pequenos investidores fazendo uma coisa e grandes investidores fazendo outra coisa totalmente diferente, a gente quer estar do lado de quem? Dos grandes investidores. Se tem grandes investidores não acreditando na queda e pequenos investidores acreditando na queda, você vai acreditar em quem? Em quem não acredita na queda. Espero, né? Espero que você faça isso. Espero. Se você assiste esse canal aqui, você já está vacinado, eu espero, né? Então, não é a hora de vender Bitcoin. Lembrando, vender Bitcoin é diferente de realizar lucro. Vender Bitcoin para realizar lucro é uma coisa, vender Bitcoin apostando na queda do Bitcoin é outra, tá? Tem diferenças. No momento, não é interessante você shortar Bitcoin, vender Bitcoin descoberto. Talvez, se você aproveitou para vender Bitcoin 120 mil, foi um bom negócio, assim que nem eu fiz, tá? Pode ser que você consiga comprar um pouquinho mais embaixo, talvez eu faça isso, tá? E beleza, tá? Para melhorar, CVD, ó. Corrigindo também, olha que lindo. CVD corrigindo. O que é CVD? CVD significa que o mercado está em tese esfriando. O mercado, nesse caso, o CVD também é comandado pelos pequenos investidores que estão vendendo também a mercado. Ou seja, estão sendo liquidados e estão sendo obrigados a vender o Bitcoin deles, tá bom? Então, muito provavelmente o Bitcoin deve retomar alta em algum momento aqui. Cara, não obstante Fibonacci, mas a gente ainda tem o quê?
um grande número de instituições querendo comprar Bitcoin justamente aonde? Próximo de 115 mil, que eu falei que tinha lá a zona de Fibonacci ali. Então, 238 mil Bitcoins para compra lá em 116 mil e mais 456 mil Bitcoins para compra em 115 mil. Então, cara, tem tudo para acreditar que o Bitcoin ainda vem bater lá em 456 mil dólares. Perdão, em 115 mil dólares. Por quê? Porque tem 456 mil ordens de compra de Bitcoin em 115 mil dólares, tá? Então, particularmente, eu acho que se o Bitcoin bater 115 mil, é um bom momento para compra. O que já foi, já deu lucro. Já. É um bom momento para compra e você pode se dar bem aqui. Então, por exemplo, eu realizei lucro, eu vendi Bitcoin com lucro em 120 mil dólares. Aqui, ó. Se eu comprar, recomprar, né, Bitcoin em 115 mil, tá aí, ó. Eu lucrei vendendo 120 mil e comprei 4% mais barato. Eu lucrei basicamente 2 vezes, né, em Bitcoin. Então, maravilha, Alberto. Crypto Frame Grid Index, o mercado, por mais que subiu, atingiu o topo histórico e tal, tá apenas em ganância. Poderia estar em extrema ganância, tá apenas em ganância, o que é muito, muito, muito bom mesmo. Passar rapidamente pelo mercado de alta, até porque não tem tanta coisa para falar. Ethereum sobe a alta, né? Em dia que o Bitcoin ficou meio titubeando, caiu um pouco, né? Não tanto assim, mas corrigiu, fez uma correção. Ethereum subiu pra caramba, tá? Com alvo, para mim o alvo do Ethereum ainda segue 3.470. Se você comprou Ethereum no rompimento de 2.900 como a gente passou, seja até com seus 8% de lucro, tá? E hoje você seguraria tranquilamente até 3.400 para pegar 19% de lucro. Maravilha. Excelente trade aqui. Cara, XRP foi o trade do ano, cara. Trade do ano. Só por causa disso você devia se inscrever no canal. Eu falei, olha, tem semanas já que eu venho falando desse trade. Rompimento de 2,50, você compra XRP, carrega até aqui, ó, até 3,12. Tá? Se você carregar vai dar 24% de gain. Até o momento exato, você já tá com 15% de gain. Botei 15% no teu bolso. E você não é mão de vaca, você vai pelo menos desses 15% você realizar lucro agora. Pelo menos 1% você vai botar no nosso bolso aqui, né? Nossas carteiras estão aqui embaixo na descrição / legenda do vídeo. Tá bom? Se precisar do Pix, chama aqui que a gente passa também o Pix pelos comentários. Mas eu vou começar por Pix também. Quiser ajudar por Pix, já ajuda. Solana rompeu, mas não foi, né, cara? Solana tá naquela chatice. Rompeu o topinho aqui de 163 dólares, mas subiu pouca coisa, subiu até os 169, não fez lá grandes coisas não. Mas a tendência de alta, tendência que ela suba sim. Sem dúvida alguma, rompeu o LTB, tendência que suba sim. Só tá esperando entrar capital. Por enquanto, tá desmotivada a Solana, não tem muito o que fazer não. A da Cardano esperando romper, né? Rompeu 0,74, esperando romper de fato 0,80 para subir para valer. Romper 0,80 eu acho que ela vem pegar pelo menos aqui LTB na faixa de 0,90, coisa do tipo, tá? E por fim, pelo menos o Bitcoin a gente também acertou. Lembra que eu falava, ó, ele vai perder 105% e vai pegar 63,5%. Parece pouco, mas é coisa que influencia muito. Tanto que você viu tanto que o Ethereum subiu, tanto que você viu tanto que o XRP subiu. Perdeu 65%, indo pegar lá 63,5%. E eu ouso dizer que ele ainda vai para 63%. 0,5% parece pouco, mas para dominância do Bitcoin é muito, cara. Porque 0,5% que ele perca, Ethereum dispara, XRP dispara. Tem mais uma porrada de altcoin aí que dispara, tá? Então parece pouco, mas não é. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui e quem sabe até amanhã. Fui.